12 raios e os 7 planos cósmicos. Vocês devem imaginar o cosmos, em seu aspecto original, como um conjunto de 3 movimentos rodopiantes. Tudo o que existe é apenas o movimento no espaço, movimento puro, e o movimento original, que dá origem a tudo o que existe, começa antes que qualquer coisa se mova. O cosmos é limitado por aquele movimento que se chama anel não passa. Mas, além do anel não passa, há movimentos efetuados em 2 direções. São eles os anéis cosmos e caos, o bem e o mal, as fontes das forças conhecidas por vocês com esses nomes. Mas, embora essas forças influenciam o que está dentro do anel não passa, o que está dentro desse anel não pode passar além dele. Esses 3 movimentos são os 3 primários do cosmos, a primeira trindade. Eis porque o ser supremo desta manifestação é sempre imaginado como uma trindade e 3 é o número fundamental. Tudo, afinal, é redutível a essas 3 influências. Tudo o que as tensões subsequentes originarem pode ser analisado segundo a harmonia dessas 3 forças. A força do anel cosmos, que tende para o centro. B. A força do anel caos, que tende para o espaço exterior. C. A força do anel não passa, que mantém o equilíbrio entre elas e evita que uma dessas forças chegue a extremos. O anel não passa, todavia, deriva do anel cosmos e, portanto, partilha mais da sua natureza do que da do anel caos. O anel caos deve sempre ser imaginado como o possuidor de uma afinidade com o espaço exterior do imanifesto e de uma tendência à imanifestação. Ele está voltado para o passado e sempre procura as condições do passado. O anel cosmos empenha-se em concentrar, como o anel cosmos se empenha em propagar. A tendência do anel cosmos é para o futuro. O anel caos nunca pode construir coisa alguma, porque, sejam quais forem as forças que ele possa originar, elas se difundem inconfinadas no espaço exterior. Mas o anel cosmos, em conjunção com o anel não passa, conserva as suas forças. Porque as forças que o anel cosmos irradia no espaço que está dentro de sua circunferência não podem sair novamente porque estão confinadas pelas influências do anel não passa. Portanto, elas agem e interagem entre si mesmas, produzindo elaborações de influências cada vez maiores. Voltamos agora ao ponto do tempo em que o anel não passa completou a sua primeira revolução e o cosmos está assumindo uma forma. Qualquer forma de força, quando chegou ao momento máximo de seu tipo de movimento, dá origem a movimentos secundários que servem para eliminar o excesso de força que está gerando, pois a força gera força quando se move em condições de ausência de fricção. A atividade original é o movimento. A segunda atividade é a luz. A terceira atividade é o som. O movimento do anel cosmos estabelece redemoinhos secundários dentro da área de sua influência, sua tendência é arrastar mais e mais espaço para seu rodopio. Não pode ampliar-se externamente porque é limitado pela esfera do anel caos, ele, portanto, amplia-se internamente, de maneira que a faixa rodopiante finalmente se torna um disco rodopiante com o centro imóvel. O disco rodopiante, sendo rodado pelo movimento secundário que é o anel não passa, torna-se a esfera rodopiante. A interação das 2 formas de movimento é naturalmente neutralizante, consequentemente, há uma interrupção do simples movimento do disco numa série de acomodações. O ponto principal da atividade deixa de ser a circunferência e se torna o centro. Embora o anel cosmos, o anel caos e o anel não passa continuem em um plano e rodopiem em seus próprios lugares, a síntese de seus movimentos dá origem a uma série de rádios giratórios. Esses rádios são os raios. Vocês devem imaginar a luz como uma série de espirais giratórios que ligam o centro à circunferência e perceber a influência do anel caos na força que obriga a corrente expansiva a fluir para a periferia. A influência do anel cosmos na força que obriga a corrente a fluir para o centro. C. O centro é a síntese de todas as forças e o equilíbrio delas.
Perceber-se-á, então, que, acima do plano cósmico, os raios dão origem ao Sol central. Chegamos agora ao ponto em que, ao acréscimo aos três grandes primários, que são estritamente externos ao cosmos que eles geraram, temos um movimento puramente cósmico, o movimento dos raios fluentes, os raios que emanam e retornam. Bem, esses raios circulares que são refletidos de volta do anel não passa, devem ser imaginados em pares, cada um deles em associação especial com seu número oposto, de maneira que o movimento verdadeiro é a figura do símbolo do infinito, estando o fluxo expansivo em cima, em uma metade do círculo, e embaixo, na metade oposta. Aqui está uma verdade muito profunda, intimamente ligada ao ocultismo prático. Esses movimentos novos estabelecem tensões entre si mesmos que dão origem a uma série de anéis concêntricos de movimento, de maneira que o cosmos divide-se em segmentos de influência. Os movimentos dos raios rodopiantes e dos círculos concêntricos são conhecidos como os grandes secundários. Existem 12 raios e 7 círculos concêntricos. No interior dos segmentos são estabelecidos os movimentos conhecidos como tangenciais. A analogia mais próxima a eles é a do movimento browniano dos átomos, dando à intersecção dos círculos e dos raios origem a ângulos, e o movimento tangencial fechado assim produzido introduz um novo fator no cosmos. Percebam que estudamos 3 tipos de movimento. A interação dos anéis originais. A interação dos raios e dos círculos secundários. Os movimentos tangenciais ocasionados pela oposição dos ângulos nos secundários. Nesses movimentos tangenciais, as linhas de força estão continuamente cruzando as trilhas umas das outras, sendo confinadas a pequenos segmentos do cosmos. Onde elas cruzam, estabelece-se um vórtice pelas influências opositoras que modificam as ações umas das outras. Portanto, em vez de proceder nessas curvas suaves que dão origem a círculos enormes, elas são dobradas num novo movimento, estabelecendo assim uma unidade composita, 2 forças, que não são mais influenciadas independentemente pelas atrações das forças maiores, mas são influenciadas juntas. Assim são formados os átomos, 2 forças entrelaçantes que estabelecem um vórtice e giram ao redor uma da outra em vez de circundarem os limites do cosmos. Descreve a formação do átomo original. Esses átomos, agindo como unidades, percebem da mesma maneira ao seu redor a atração dos movimentos e começam a se mover por sua vez, e o mesmo processo ocorre novamente. Os átomos em movimento encontram-se e giram, e assim se desenvolve o processo. A tendência dos átomos compósitos é viajar para a periferia, e a dos átomos simples é permanecer perto do centro. É assim que se desenvolvem os planos da matéria cósmica. Recapitulando, temos 1. O movimento dos anéis. 2. O movimento dos raios e dos círculos concêntricos. 3. O movimento das tangenciais no interior dos segmentos. 4. O movimento dos vórtices. 5. O movimento dos átomos compósitos. Esses números indicam outra coisa. 1. Refere-se ao absoluto. 2. Refere-se ao manifesto. 3. Refere-se à evolução. 4. Refere-se à forma. 5. Refere-se à vida. Vocês já tomaram conhecimento dos tipos de movimento que configuram o cosmos. Os anéis primários e os raios secundários e os círculos. Bem, estas são as bases de um cosmos e suas influências subjacentes a esse cosmos. A revolução deles é que faz os grandes ciclos, os dias e as noites da manifestação, sendo um dia um tempo em que o aspecto do cosmos está naquilo que vocês podem chamar de área positiva do campo magnético gerado pelos anéis rodopiantes, e uma noite, um tempo em que ele está na área negativa. Com um conhecimento dessas ondas cósmicas, o homem iluminado pode avaliar suas forças. Donde o poder do conhecimento dos números do calendário secreto. Estas, então, são as influências originais, devem ser imaginadas como sendo a estrutura do cosmos.
As forças tangenciais, no interior dos segmentos de sua interação, estabelecem vórtices. Esses vórtices são os átomos originais. Vocês podem perceber que na construção de um átomo operam as mesmas leis que possibilitaram o anel cosmos e o anel caos construíssem o cosmos. É a lei das forças opositoras que produz a estabilidade. Tendo as forças opositoras produzido átomos, os próprios átomos tornam-se forças, porque eles se movem por sua vez, e, assim, ocorrem tipos diferentes de reações tangenciais, movimentos influenciados por mais de uma atração. De maneira que, do simples movimento em ângulo reto, produzido por uma única força opositora, os vórtices podem ser descritos como de tipo poliédrico. Vocês podem ver a forma materializada de tais relações nos tipos diferentes de cristal aos quais elas dão origem no plano em que vocês vivem. De maneira que vocês conseguirão átomos em que as forças componentes de sua trilha tangencial podem ser desde uma figura triédrica até uma figura poliédrica.